uma igreja poderosa. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 18 e 19. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui diante dessa assembleia, diante dessa congregação, ó Deus, Senhor dos santos. E nós nos reunimos, ó Pai, embaixo do nome todo-poderoso, o nome de Jesus. Nós nos reunimos, ó Pai, diante, ó Pai, daquele, ó Deus, que pode todas as coisas. E na autoridade do nome de Jesus, que está sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão aqui, que estão nas casas. Nós oramos, ó Pai, para que, ó Deus, nenhum impedimento, ó Deus, venha para impedir a ação do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, ó Pai, leva cativa ao poder e autoridade do Teu nome a nossa mente. Senhor, ó Pai, tira de nós todas as distrações. Tira de nós, ó Pai, todo o espírito de dobre. Em nome de Jesus, ó Pai, que todo espírito, ó Pai, de murmuração bata em retirada. Que todo espírito, ó Pai, de loucura bata em retirada. Que todo espírito, ó Pai, de desânimo, ó Pai, bata em retirada. Senhor, nós, ó Pai, cantamos, ó Deus, ó Pai, que o Teu nome é invencível. Nós cantamos, ó Pai, que o Teu nome é poderoso. E mais uma vez, ó Deus, nós veremos, ó Pai, o nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome ser exaltado aqui. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria também que depois você já deixe a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 1. Também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Na revelação que Pedro tem, diante desse texto onde Mateus ele escreve, Pedro traz uma revelação de Jesus, sendo o Filho de Deus e o Senhor da igreja. Pedro traz essa descrição. E o que Jesus prometeu para Pedro sobre a sua igreja foi que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vencerão a igreja do Senhor. Jesus já falava isso naquela época, declarando sobre aqueles discípulos aqui. Mas essa palavra, ela continua sendo atual para nós hoje, porque exatamente hoje as portas do inferno, elas não podem contra a igreja do Senhor Jesus. No momento em que Jesus se entrega na cruz, naquele momento ali, talvez Satanás tenha pensado, talvez o coração dele tenha se enchido de entusiasmo, porque aquele que poderia trazer a remissão dos pecados, aquele que poderia vir para trazer uma solução, estava ali diante da cruz. E o coração de Satanás se entusiasma, porque talvez ele tivesse pensado que ali, naquele momento, as portas do inferno, elas estavam prevalecendo. Desde então a igreja, ela vem enfrentando, ao longo dos séculos, ela vem enfrentando portas que se levantam contra ela. Ela vem enfrentando situações que são contra o seu andamento, são contra a sua dinâmica, são contra aquilo que o Senhor propôs. Desde o começo, o império das trevas, ele se manifesta, ele se levanta para de alguma maneira ele trazer uma resistência. Mas a igreja resistiu ao império grego com os seus deuses pagãos. A igreja resistiu ao império romano com os seus deuses pagãos. A igreja resistiu aos imperadores e todos aos seus deuses que se levantaram durante todos esses anos. A igreja resistiu à modernidade. A igreja resistiu à pós-modernidade, a igreja resistiu ao liberalismo, a igreja resistiu à religiosidade, a igreja resistiu a todos os seus oponentes,
todos os seus opositores, e a igreja, diante de todas as circunstâncias, ela continua a resistir a qualquer tipo de instituição, a qualquer tipo de pessoa que se levantar contra ela, porque as portas do inferno não podem contra a igreja do Senhor Jesus. Entendam uma coisa, o Senhor da igreja, nós cantamos essa noite. Nós cantamos essa noite. O Senhor dessa igreja, Ele é invencível. O Senhor dessa igreja, Ele é imbatível. O Senhor dessa igreja, não há quem possa contra Ele. Muitas vezes nós pensamos igreja como um CNPJ. Nós pensamos igreja como uma instituição religiosa. Nós pensamos igreja como uma associação de pessoas. Nós pensamos igreja como um estabelecimento que tem sobre si uma questão jurídica. Mas nós não podemos nos esquecer que a igreja, primeiramente, ela é instituída pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja não é instituída por um CNPJ ou por uma denominação. A igreja, em primeiro lugar, ela é instituída pelo Senhor Jesus Cristo. E depois disso, vem todas as coisas que fazem parte de uma organização para que ela venha estar caminhando. A igreja, ela tem sobre si o poderoso Espírito Santo. O poderoso Espírito Santo que continua ainda hoje nos conduzindo, nos orientando como aquele que é uma voz para esse tempo. As instruções de Jesus no poder do Espírito Santo. Os 40 dias, quando Ele passa as suas informações ali para os discípulos. Quando Ele traz a lembrança de tudo aquilo que Ele havia ensinado. E a promessa para que eles estivessem ali aguardando o cumprimento, para que fossem testemunhas até os confins da terra. E aí Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, Lucas traz ali uma descrição daquilo que nós viveríamos nesse tempo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Por ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram, sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria e a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. A palavra igreja, ela traduzida do latim, significa eclésia.
Mas ela tem também a sua origem no grego como eclesia, que basicamente significa uma assembleia pública, uma reunião daqueles que foram chamados. Mas Atos 1:8 traz a descrição daqueles que foram chamados, aqueles que receberam o poder do Espírito Santo. Estamos falando da igreja que recebeu o poder, para testemunhar para aqueles que ainda vivem em trevas, daqueles que ainda não conheceram a maravilhosa graça do Senhor Jesus, daqueles que ainda habitam no pecado. Nós somos uma igreja que é testemunha. Nós somos aqueles que são testemunhas de quem é o Jesus. Através daquilo que Jesus fez na nossa vida, através dos livramentos que o Senhor trouxe, através do plano de salvação que Ele trouxe para nós, nós somos testemunhas. E essas testemunhas, elas vão exatamente batendo de frente com essas portas do inferno, que continuam abertas agora, e muitas pessoas que estão morrendo agora. Se essas pessoas não foram alcançadas pelo poder precioso, pelo poder poderoso da mensagem de salvação, as pessoas que estão morrendo agora, se elas não ouviram, se elas não tiveram o entendimento que Jesus é o único caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, essas pessoas já estão condenadas. Elas já estão condenadas, porque a chance delas terminou. A porta do pecado, ela é larga, mas a porta da salvação, ela é estreita. Ela é uma porta estreita. Mateus 7:13-14 nos diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. E João capítulo 10 nos fala da porta verdadeira, da porta real, que Jesus é a porta. E Jesus é a porta das ovelhas. Jesus, Ele é essa porta que todos nós já ouvimos e fomos convidados a adentrar por ela. Aqui nós temos uma revelação do Espírito, a igreja de Filadélfia, ali escrita em Apocalipse capítulo 3, o versículo 6 e 7, a igreja de Filadélfia, Jesus é o verdadeiro Deus que tem a chave, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Assim como nós lemos, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que ele abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. E é exatamente quando Pedro fala ali sobre, recebe essa instrução, essa é a mesma chave que foi entregue para Pedro, e essa é a mesma chave que é entregue para nós hoje, porque o versículo 19 de Mateus 16 nos diz: e darei as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus é para todos nós, a chave do reino dos céus é para todos nós, porque quando nós somos os mensageiros de boas novas, quando nós pregamos o evangelho, quando nós proclamamos as verdades, exatamente nós temos o poder de ligar aqui na terra aquilo que é ligado no céu. Nós temos, porque o plano de salvação, quando uma pessoa decide por Jesus, quando uma pessoa fala assim, quando uma pessoa resolve se entregar a Jesus, o nome dela é escrito no livro da vida. E aquele livro ali está selado, e aquele livro ali está ligado nos céus. Na igreja do Novo Testamento, através da nova aliança em Cristo Jesus, nós podemos ver o cumprimento dessas promessas. Nós podemos ver o cumprimento dessas promessas. O livro de Hebreus fala em detalhes sobre isso. Ele enfatiza que os santos do Antigo Testamento depositaram sua fé no Messias e que haveria de vir. Enquanto
que os redimidos do Novo Testamento e nós agora, a nossa fé já está depositada no Messias que já veio. A nossa fé está depositada no nosso grande sumo sacerdote. O que Jesus quis dizer quando Ele diz, eu darei as chaves do reino dos céus. O livro de Atos parece sugerir a resposta. Pedro usou primeiramente as chaves. E aí eu gostaria de falar para você. Eu quero que você pense agora. Pense agora. Quantas chaves o Senhor já colocou na sua mão? De portas que você abriu, de corações através da mensagem do Evangelho que você alcançou, de pessoas que se renderam a Jesus. Nessa hora são as chaves que estão nas nossas mãos. São as chaves que estão nas nossas mãos, que alcançam aqueles corações. Pedro, ali, ele abriu a porta aos gentios na casa de Cornélio. E assim somos nós, com as chaves que o Senhor tem colocado. A chave do reino dos céus, a chave da pregação, a chave do compartilhar. Que Jesus é o nosso único caminho. Cristo prometeu edificar a sua igreja, e logo após a sua ascensão ao céu, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, dando início ali a uma grande internacionalização da igreja. Porque diante da perseguição a igreja vai, diante da perseguição a igreja vai. E exatamente aqui a igreja se esparrama ali em Atos 2. O Evangelho seria pregado em todas as partes do mundo. O Evangelho seria lançado para povos, línguas, tribos e nações. E essa igreja que foi estabelecida, que foi designada como forte, pois as portas do inferno não são possíveis de pará-la. As portas do inferno não são possíveis de nos parar, amém? Amém? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Quem nos parará? Nós não somos essas paredes. Nós estamos dentro dessas paredes. Mas ninguém pode parar ninguém quando nós estamos indo embaixo da autoridade do nome de Jesus. Ninguém pode nos parar quando nós estamos indo pregar o Evangelho. Ninguém pode nos parar quando nós estamos indo impor as nossas mãos e repreender demônios, os demônios baterem em retirada. Ninguém pode nos parar quando nós usarmos as nossas mãos e estendermos as nossas mãos para orarmos e pessoas serem curadas. Ninguém pode nos parar quando nós sairmos das nossas zonas de conforto e irmos para o sertão, irmos para a África, irmos para as favelas, irmos para hospitais pregar o Evangelho, porque a igreja poderosa do Senhor Jesus, ela não é uma igreja poderosa porque ela é lotada domingo após domingo. A igreja poderosa no Senhor Jesus, ela é poderosa também porque as pessoas amam estar aqui, mas ela é poderosa porque sobre a sua vida existe um Espírito, existe uma promessa, e sobre você tem uma palavra, e sobre você tem uma revelação de salvação, e ninguém pode te parar, e ninguém pode te limitar, e ninguém pode falar para você que você não pode. Ninguém. Satanás, ele é o único usado para falar que nós não podemos. Você não pode ir lá não. Você não pode ir lá não. Isso não é para você. Mas diante da palavra, nós somos essa igreja poderosa. Nós somos essa igreja poderosa. E deixa eu continuar aqui, porque senão meu tempo voa. E essa igreja poderosa, ali em Atos 1, ela passa por um momento glorioso. Ela passa por um momento de derramamento do Espírito Santo. Mas essa igreja era uma igreja que conhecia as Escrituras.
E essa igreja, esse povo conhecia o que estava escrito ali em Joel 2. E em Joel 2 fala que o Espírito seria derramado sobre os filhos e as filhas. Fala que os velhos teriam sonhos. Fala que os jovens teriam visões. Fala que os servos e as servas seria derramado aquele Espírito. E haveria a profecia. E haveria os sonhos. E haveria as visões sobre todo homem e mulher. Sobre servos e servas, sobre idosos, anciãos, crianças, e exatamente ali em Atos no capítulo 1, há o derramamento, e o mais interessante no derramamento do Espírito Santo, o mais interessante no derramamento do Espírito Santo, e segundo aquilo que no Antigo Testamento já estava escrito, o Espírito Santo, ele é derramado nas crianças lá no semear, o Espírito Santo é derramado nos adolescentes do X, o Espírito Santo é derramado nos jovens do Recarga, o Espírito Santo é derramado nos homens, nas mulheres, nos anciãos, porque ninguém pode parar a ação do Espírito Santo, ninguém pode limitar para quem ele vai ser derramado ou não, porque existiu uma promessa, e essa promessa se cumpriu, e essa promessa fala sobre algo, fala sobre que não existe classe social, rico e pobre, não existe homem e mulher, não existe velho e novo, não existe o capacitado ou incapacitado, para aqueles que o Espírito Santo vai ser derramado, para todos aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, porque o símbolo do derramamento do Espírito Santo é aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, é aqueles que abrem o seu coração e falam verdadeiramente para que Jesus venha morar sobre eles. Jesus reafirma a promessa, quando Deus derramaria água sobre o sedento derramaria água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Tudo é feito segundo o propósito divino. O derramamento do Espírito Santo é resultado de uma espera e de uma obediência. E aí eu quero falar para você, terceira igreja batista que está aqui, que está nas casas. Eu quero falar para você, nós estamos aí há um ano esperando. Nós estamos aí há um ano esperando exatamente o que nós não queríamos esperar. Nós estamos aí há um ano vivenciando um processo. E diante dos processos, muitas vezes é mais fácil fugir. Diante dos processos, muitas vezes é mais fácil nós não nos importarmos. Diante do processo, muitas vezes é mais fácil nós lavarmos as nossas mãos. E exatamente essa direção que eu tomei hoje, o Senhor deu há 15 dias atrás. Porque enquanto nós como corpo de ministros estivermos estabelecidos aqui dentro dessa igreja, existe um sacerdócio, um cajado que foi entregue nas nossas mãos. Existe um cajado, um sacerdócio. E até todo esse processo passar, Pastor Reuvaldo, ele é uma pessoa que ele pode responder em nome da igreja. Pastor Luciano, ele é um homem que pode responder em nome da igreja. A ministra Janice pode responder em nome da igreja. A ministra Marisa, que não está aqui, pode responder em nome da igreja. Eu posso responder em nome da igreja, porque existe um estabelecimento espiritual sobre nós. Existe um estabelecimento espiritual sobre nós. E nós vamos continuar todo esse processo até o dia que o Senhor Jesus quiser. Até o dia que o Senhor Jesus quiser, porque foi Ele que nos estabeleceu aqui. Foi Ele que nos designou para cada um para o seu propósito. Foi Ele que nos colocou cada um numa posição. E exatamente, talvez esses dias de mais pressão que nós estamos passando. Talvez esses dias de mais pressão, nós conversamos essa semana na reunião. Satanás, ele é astuto, mas não se compara à soberania e à sabedoria de Deus. Não se compara. Talvez nesses dias de tanta pressão que estamos passando. São dias em que nós trouxemos sobre todos nós um senso de responsabilidade e de pertencimento uns com os outros. Um senso de responsabilidade e de pertencimento uns com os outros. Porque esse Espírito Santo falou que era para eles esperarem.
Esse Espírito Santo falou que eles tinham que ficar em Jerusalém. Esse Espírito Santo falou que era para eles ficarem ali. Mas o Jerusalém para eles era um cenário de fracasso. O Jerusalém para eles era um lugar onde eles já tinham abandonado os seus barcos. O Jerusalém para ele era um lugar que eles estavam se vendo como envergonhados. Mas é exatamente nesses lugares. E é exatamente nesses lugares que nós estamos estabelecidos hoje. E eu gostaria de convidar para todos os líderes de ministério que se coloquem em pé em nome de Jesus. Rutinha. A diretoria da igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Para esse tempo, é para esse tempo que nós permanecemos em pé dentro dessa igreja. É para esse tempo que nós continuamos segurando as cordas dessa igreja. É para esse tempo que o Senhor nos faz passar por pressões e pressões, para que a grande obra que Ele tem nesse lugar se concretize. Podem se sentar em nome de Jesus. Muitas vezes é mais fácil nós pensarmos em sair. Muitas vezes é mais fácil nós pensarmos em abandonar o barco. É mais fácil nós falarmos que não é o nosso momento. Mas exatamente é aqui. É esse o momento onde os discípulos ali, eles foram levados a confiar na força do poder do Espírito Santo. Eles foram levados a estar ali para aquela capacitação. O derramamento do Espírito Santo é resultado da expectativa de uma vida de poder. É resultado da expectativa de uma vida de poder. O Espírito Santo derramado sobre nós, ele vem exatamente para que nós tenhamos uma vida de poder. O batismo com o Espírito Santo, ele se dá ali no Pentecoste, quando o Espírito veio para ficar sobre a igreja. Mas é interessante que nós temos o Espírito Santo. Mas nós precisamos buscar e buscar e buscar o poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus. O reino de Deus não consiste em palavras, mas ele consiste de poder. Pois é essa sede de poder do alto que leva os homens santos de Deus a clamar. É exatamente porque nós entendemos sobre esse poder que nós somos levados a clamar. E poder para quê? Para que nós queremos o poder do Espírito Santo? Poder para testemunhar. Poder para tirar os olhos da especulação humana. Poder para nós morrermos dentro de nós mesmos, nas nossas vaidades. Poder para nós nos perdoarmos. Poder para irmos além das fronteiras, para pregarmos o Evangelho. O derramamento do Espírito Santo traz uma experiência de enchimento. Traz experiência de enchimento. O fato de você ter aceitado Jesus como seu Senhor, o Salvador. O fato de um dia você ter descido as águas. É o começo de uma grande caminhada. É um começo de uma grande caminhada. Porque todos nós precisamos ansiar pelo Espírito Santo. Todos nós precisamos ansiar pelo poder que há nele. Todos nós. Não apenas aqueles que têm a oportunidade de subir aqui. Mas todos nós precisamos ansiar. Todos nós. Porque sobre nós existe o Espírito. Existe, Ele está sobre, Ele está dentro de nós. Mas não quer dizer que é Ele que governa e que preside a sua vida. Não quer dizer que é Ele que está dominando a sua vida. Existe a experiência da plenitude, ali nós podemos ler em Atos no capítulo 2. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos levados a falar das grandezas de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos levados a testemunhar quem é Jesus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós falamos, louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Nós fugimos de qualquer situação que venha entristecê-lo, que venha deixá-lo
entristecido dentro de nós. E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de uma pregação. A plenitude do Espírito Santo nos dá poder para pregar com toda a autoridade. E o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 42 a 47, falam da realidade nossa, de agora, da realidade daquilo que nós precisamos ser. Fomos desafiados a semana passada sobre aqueles que são agregados. E saímos daqui com a nossa identidade de filhos e filhas reafirmados. E aqui nesse texto fala que ele se dedicava aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de amor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos criam e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E eles continuavam a se reunir no templo, e eles continuavam a partir o pão de casa em casa, e eles continuavam a dividir as refeições com alegria e sinceridade do coração. E o último versículo 47 nos fala: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem um compromisso com a palavra de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem um compromisso com a palavra de Deus. E semanalmente nós temos batido numa mesma tecla. Nós temos batido numa mesma tecla. Hoje nós temos ações em praticamente todas as esferas da igreja. Nós temos a escola bíblica das crianças domingo de manhã. Nós temos a escola bíblica aqui do irmão Ademir e do irmão Luiz aqui no templo, que também é transmitida. Nós temos a escola bíblica dos teens. Nós temos a escola bíblica das mulheres. Terça-feira nós temos reunião de oração. Sexta-feira nós temos o culto do Recarga. Temos as reuniões dos valentes. Temos as reuniões do Elas. E nesses ambientes, existe um compromisso com a palavra, sem falar no culto de domingo à noite. E uma das nossas preocupações é exatamente onde muitas vezes você está. Porque essa igreja poderosa é uma igreja que ama a palavra. É uma igreja que ama aprender. É uma igreja que se dedica. É uma igreja que pega os filhos e vem trazendo. É uma igreja que... E ainda temos o culto de família que foi ontem. É uma igreja que se importa com o todo. É uma igreja que zela pela palavra, que zela pela pregação da palavra, que zela pelo ensino. Eles tinham prazer em estudar a palavra. Se tornaram cristãos firmes nas Escrituras, perseverantes. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama a oração. E nós estamos passando por um processo, meus irmãos, que todos nós, assim como foi dito domingo passado, todos nós precisávamos estar com os nossos joelhos calejados. Todos nós precisávamos estar clamando por uma decisão que vai vir do céu, clamando por algo que é estabelecido pelo Senhor. O pastor que assumir essa igreja, ele não vai assumir o corpo de ministros. O pastor que assumir a igreja, ele não vai assumir apenas a diretoria dessa igreja. O pastor que assumir essa igreja, ele vai assumir a sua família. Ele vai assumir os seus filhos. Ele vai assumir o pastoreio dessa igreja como um todo, mas o pastoreio principal como seu pastor.
Precisamos estar orando, precisamos ver vocês orando conosco, precisamos ver vocês aqui no dia de terça-feira chorando, chorando, não é de tristeza não, é para que a vontade de Deus seja estabelecida, porque se nós não orarmos, se nós não buscarmos a vontade dEle, se nós não fizermos a nossa parte, nós não poderemos reclamar depois, nós não poderemos falar que foi feita alguma situação. Nós somos responsáveis em todo esse processo. Essa responsabilidade é de toda a igreja, das crianças mais pequenas, porque elas precisam saber também de tudo aquilo que está acontecendo. Dos adolescentes, dos jovens e de todos os outros, estamos vivendo esse momento, e essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. Essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se importa. Essa igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que olha não o ano de 2021, mas que olha o ano de 2031 e que consegue ver que daqui 10 anos, aqueles que hoje têm 10 vão estar com 20, aqueles que hoje têm 3 vão estar com 13, aqueles que são recém-nascidos que foram apresentados ontem, vão estar aprendendo lá no semear. É exatamente, é isso que nós precisamos olhar, aquilo que o Senhor está apontando para o futuro que talvez nós estejamos lá com vida ou não. Precisamos dessa vida de oração, precisamos de uma vida de comunhão. Se talvez nós não ficássemos ouvindo tantas coisas e recebendo tantas mensagens em celular, de uma palavra, como já foi dita, do achismo, muitos de vocês já teriam ido aos gabinetes, procurar uma fonte fidedigna de informação. Mas uma igreja forte é uma igreja que tem comunhão. Uma igreja forte é uma igreja onde os irmãos se importam uns com os outros. Uma igreja forte é uma igreja que quando você estiver sentado numa roda de escarnecedores, você vai pontuar que aquilo não vem da parte do Senhor, que aquilo não vem do Senhor, e que nós precisamos orar, ou que você pode ser uma boca mesmo para trazer informação. Uma igreja que tem comunhão, uma igreja que se respeita, uma igreja que partilha de um pensamento. Eles gostavam de estar na igreja. Esse ambiente é um ambiente que você tem que gostar. Esse ambiente é um ambiente que você tem que ter liberdade. Esse ambiente não é um ambiente de você ser oprimido, de você ser oprimida. Essa é a casa do nosso Pai. Esse é o lugar da nossa comunhão. Esse é o lugar da nossa adoração. E Satanás, com certeza, mais uma vez hoje, ele vai ser humilhado mais uma vez. Ele vai ser humilhado mais uma vez. Porque nós precisamos ser boca, todos nós, e não estou falando aqui do púlpito não. Numa mesa de jantar, na hora de um café, na hora de um EBD, em qualquer reunião, você tem que ser uma boca dessa comunhão, uma boca desse ambiente de adoração, uma boca desse ambiente de entusiasmo, porque esse é o ambiente dominado pelo Espírito Santo. E essa igreja que ama, essa igreja que tem comunhão, essa igreja que teme ao Senhor, é uma igreja que é formada por pessoas que buscam santidade, buscam viver no Espírito, buscam viver segundo uma agenda. E a semana foi muito interessante, nós sentamos todos ali, e nós pegamos as agendas em branco, e nós começamos a marcar a agenda de 2022. Sabe por que nós começamos a marcar a agenda de 2022? Porque exatamente esse é o momento do nosso planejamento.
Aquilo que vai acontecer em 2022, se precisar ser alterado, vai ser alterado sem nenhum problema. Mas a igreja que se importa, a igreja que ama, a igreja que considera, já olha para o ano de 2022 e vê as ações sobrenaturais do Espírito Santo lá, e vê o Senhor agindo lá no encontro de casais, e vê o Senhor agindo lá no retiro dos jovens no aprisco, e vê o Senhor agindo lá no retiro das mulheres, na conferência dos homens, na conferência das mulheres, na ação das crianças. É exatamente essa igreja que se importa, é a igreja que vê o ano de 2022, e não é uma igreja desgovernada, e não é uma igreja desequilibrada, mas é uma igreja que tem o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, e Ele tem agenda, e Ele pode mudar a agenda, e diante dEle estão todas as circunstâncias e as situações. A igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que ela se importa sim com qualidade, mas ela também se importa com quantidade. E eu desafio você nessa semana, que você pegue o seu telefone, pegue o seu WhatsApp, seu Instagram, suas redes sociais, e comece a lembrar dos irmãos que não estão aqui, e comece a chamá-los de volta, porque praticamente a pandemia já cessou em todos os lugares por aí. E nós precisamos novamente ver essa igreja que é cheia do Espírito Santo. Você é essa igreja cheia do Espírito Santo? Você é essa igreja que vive na oração, que se importa na oração? Você é essa igreja que tem falado das grandezas de Deus? Você é essa igreja que tem experimentado o poder de Deus? Você é essa igreja que tem pregado o Evangelho? Você é essa igreja que tem se importado com o reino de Deus? Você é essa igreja cheia do Espírito Santo? E nós já estamos caminhando para o encerramento, e eu gostaria de convidar os irmãos da adoração, a Bruna vai vir junto. Nós vamos ouvir uma música agora. E essa música fala dessa igreja. Essa música fala dessa igreja poderosa. Essa música fala da igreja que vem. E essa igreja que nós aqui hoje, estamos aqui e somos representados por ela, amém? E eu gostaria de convidar agora para que você fique em pé em nome de Jesus. Enquanto ela estiver adorando, que você traga à sua mente a figura dessa igreja. Essa igreja poderosa. Essa igreja que na sexta-feira que vem, em nome de Jesus, nós vamos estar reunidos ali no semear, clamando ao Senhor, num mesmo propósito, numa mesma voz, clamando por aquilo que o Senhor vai fazer, segundo a vontade dEle. Graça e paz, meus irmãos. Aleluias. Vamos adorar o nosso Deus. Mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja,
sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte e nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa o tempo todo, está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, brilhando com a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é o refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja. O que prevaleceu há quase 2000 anos, a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte e nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, e ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. Destruindo o mal, a sua glória é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um redentor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Aleluia! Aleluia! Somos nós, a igreja poderosa do Senhor Jesus. Somos nós, a igreja que vai romper as portas do inferno. Somos nós, a igreja que vai estar posicionada. E o inimigo ele vai vir, mas ele vai ser parado pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. E nessa semana, que você, em nome de Jesus, você saia desse culto nessa noite como um gigante, como uma gigante do Senhor. E diante das adversidades da sua vida, e diante das lutas da sua vida, você lembra que você é essa igreja poderosa. Você lembra que você é essa igreja alicerçada na palavra. Você lembra que você é essa igreja da oração. E é diante dessas promessas
E é diante daquilo que o Senhor prometeu para todos nós. Vivemos esse tempo dos milagres, esse tempo do enchimento do Espírito Santo. E cada vez mais, nós buscaremos para que a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável, se estabeleça no nosso meio, amém? A vontade dEle, a vontade dEle, a vontade dEle. E que você seja um anunciante das boas novas de salvação, 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 salvação. Aleluia. E os irmãos estarão adorando ao Senhor agora. E que você tenha esse último momento conectado com o Espírito Santo, em pé, sentado, deitado no chão, do jeito que você quiser, conectado com esse Deus Todo-Poderoso. E na próxima sexta-feira vamos estar ali dentro daquele semear, dentro daquele pátio ali, naquela garagem, espalhados, clamando, 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 para que a vontade do nosso Pai Celestial seja feita, amém? Para que você tenha as respostas que você busca, para que você tenha as respostas para as suas lutas, para as suas situações, como uma igreja poderosa, uma igreja que avança. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e a presença gloriosa dEle alcance o seu coração e a sua casa, a sua empresa no restante dessa semana.